Bonjour, eu sou o chefe Paulo Soares, sendo chefe de cozinha da Le Cordon Bleu São Paulo. Hoje vamos ensinar uma receita com técnicas francesas utilizando ingredientes brasileiros. E temos um imenso prazer em receber hoje aqui no Instituto Le Cordon Bleu São Paulo o chefe Pedro. O chefe Pedro é docente do curso de gastronomia da Anhembi Morumbi, a primeira universidade que implantou o curso de gastronomia no Brasil. Chefe Pedro, por favor. Olá, chefe Paulo. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, tudo bem. É uma honra te receber aqui hoje, Bem, tá? Obrigado. Então vamos apresentar para vocês o prato, né? Na verdade vai ser um carré de cordeiro, né? Com uma crosta feita a partir de uma broa de milho. Vamos utilizar o nosso palmito, pupunha, e depois vamos finalizar salteando mesmo numa manteiga clarificada, ou pode ser azeite, tá? Pode substituir a manteiga clarificada por azeite. A parceria entre o Le Cordon Bleu e a Anhembi Morumbi começou há aproximadamente 4 anos. A ideia desde sempre foi integrar o ensino superior da Universidade Anhembi Morumbi com o Le Cordon Bleu, para poder levar para os estudantes do ensino superior a oportunidade de também saírem certificados pelo Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu arrive ici avec une expérience internationale, une expérience française au départ, il y a 128 ans de ça, donc c'est très vieux. Et ce qu'on arrive ici à faire en s'associant avec Anima, qui a repris Anhembi Morumbi, c'est d'arriver sur un système d'excellence par rapport aux résultats. Donc il était naturel que les deux compagnies, Anhembi Morumbi avec Anima plus le Cordon Bleu, se rejoignent pour être la meilleure entité d'enseignement supérieur et gastronomie, tourisme, événements, etc., ici au Brésil. Eu vou começar, pessoal, fazendo a massa do pão broa. Aqui eu tenho o ovo, o açúcar, a manteiga, a erva doce, a farinha de trigo, a farinha de milho, né, fubá, o fermento e o sal. Agora eu vou iniciar colocando os ingredientes na batedeira. Eu inicio com a parte mais líquida da receita, né? O ovo, o açúcar, a manteiga ponto pomada. O que é uma manteiga ponto pomada? Uma manteiga com uma temperatura em torno de entre 15 e 30 graus, tá? Agora eu coloco a erva doce. Vou aqui ligar a batedeira no primeiro momento, na velocidade mínima, né? Só quero incorporar os meus ingredientes. A partir do momento que eu colocar os demais ingredientes, eu vou conseguir incorporar com mais facilidade. Isso é só no início, né? Agora, enquanto isso, já incorporei, vou adicionar a farinha, né? A farinha de trigo. Um pouco da água, 50% da água da receita. O outro 50% eu vou hidratar o meu fermento. Isso para facilitar a incorporação à massa. Agora, próximo passo, acrescentar aqui o fubá. O fermento já foi hidratado aqui na água. Outra dica legal é aquecer um pouquinho a água, tá? Não pode ferver, senão também bloqueia a fermentação, mata a fermentação. Uma temperatura aí em torno aí de uns 40, 50 graus, tá? Agora eu estou colocando o fermento e o restante da água, né? Vou sovar essa massa agora durante uns 5 minutos, né? E depois vou acrescentar o sal. Outra dica importante, quando ela estiver atingindo o ponto ideal de solva e de hidratação, essa massa começa a descolar do fundo do bowl, tá? Isso é uma referência legal também. Chefe Pedro, você quer iniciar a limpeza do cordeiro? Eu tenho aqui o carré do cordeiro. Carré faz parte aí, né, do lombo do animal, junto com aqui os ossos da costela. Então eu vou tirar toda essa gordura, tá? Essa gordura aqui do cordeiro a gente não usa porque ela tem um gosto mais forte. Eu não vou desprezar essas aparas. A gente vai usar tanto essas aparas de gordura, com esse pouquinho de carne que a gente acaba tirando,
a gente vai usar para fazer o molho depois. Então a gente vai fazer um jus, que é um molho à base dessas aparas, com uma glace, né? E traz todo o sabor aí do cordeiro para o nosso molho. Aqui, olha só, é bem fácil. Eu só puxei aqui com a mão mesmo, olha, e já separou a parte de gordura que eu quero tirar. E eu venho aqui com a faca com cuidado e vou soltando aqui. Eu tenho aqui agora essa parte aqui da carne que usualmente a gente chama de espelho, né, ou de chiclete no açougue, que o nome técnico na verdade é aponevrose. Eu vou tirar só o excesso dela para ela não ficar depois com aquela textura na boca na hora de mastigar. Incomoda, né, aqui, Pedro? Incomoda, não é um legal, pouquinho, é. Enquanto isso, eu continuo aqui sovando a massa da broa. Já posso acrescentar o sal, né? Está quase soltando no fundo do bowl. Agora aqui nos ossinhos, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma faca e com a pontinha dela, olha só, eu vou raspando para deixar ele todo limpinho, para ficar mais bonito. Porque essa parte aqui, essa pelinha que cobre esse osso, ela vai depois no forno, ela pode escurecer, ela pode ficar feia, né, na aparência. Então a gente tira. A minha massa está quase soltando aqui do bowl. Mais um minutinho, vai ser o tempo suficiente. Acho que deu. Cobrir com plástico filme, né? E manter ela em temperatura ambiente aí até dobrar de volume, né? Em torno dos 30 minutos. Então, olha, eu tô tirando aqui. Estão vendo que tá ficando bem limpinho. Eu já tenho aqui uma já limpinha para mostrar para vocês. Então, olha, no final ela vai ficar assim, toda com os ossinhos limpos, tá? Essas aparas, a gente vai cortar elas, então a gente deixa elas, olha, em cubinhos aqui, para que a gente possa usar para fazer o nosso jus, o nosso molho. Então a gente já deixa elas cortadinhas também, a gente não vai desprezar essas aparas. Já vou deixar elas cortadas aqui. Isso vai trazer um sabor incrível. Essas gordurinhas dessa hora tem o seu valor, né, chefe Pedro? Isso. Não podemos desprezar. Não só o sabor, mas o colágeno Sim, também, que a gente sim. já falou. Então eu vou deixar elas também aqui já para utilizar. Le cordon bleu au Brésil est là donc depuis 5 ans, mais nous sommes dans une extension qui est assez importante dans le sens, une des extensions principales est les cours supérieurs que nous allons avoir avec Aumbi Morumbi. Donc c'est un programme de 2 ans pour un associé de degré et 3 ans pour un bachelor de degré. Et ensuite, nous allons ouvrir à travers le Brésil sur les 2 années qui viennent, donc 2024 et 2025, le même programme à Rio, à Belo Horizonte, à Curitiba, Porto Alegre, dans le nord-est. Donc on va ouvrir dans beaucoup d'universités. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le Cordon Bleu International n'a pas simplement le nom, mais assure un suivi et assure toute une organisation pour ce programme qui commence par l'alignement technique des chefs. Nous avons aussi un suivi des résultats et de la qualité et nous sommes donc à former aussi les gens de l'académique et les gens qui vont nous aider à préparer tous ces plats et toutes ces recettes et les techniques du cordon bleu bien entendu. A ideia hoje é trazer esse carré com broa de cordeiro, mas pensando no filé Wellington, tá? Então, digamos que é um Wellington revisitado, utilizando os nossos ingredientes, né? No caso do Wellington, é utilizado a massa folhada. Aqui vamos utilizar a broa de milho. Então o chefe Pedro vai precisar fazer uma manteiga noisette, que vai trazer um aroma mais amendoado, né, chefe Pedro, de avelã? Bom, a manteiga noisette, a gente vai levar ela para o fogo rapidinho, então a gente só vai colocar ela numa panelinha. Quando ela começa a levantar um aroma amendoado, ela está pronta. Então ela fica mais dourada, mais bonita. E esse amendoado traz um sabor completamente diferente. A gente vai bater essa manteiga noisette com leite, ovo, farinha de trigo
E aí a gente vai fazer, depois que o chefe começar aí a fazer o nosso confit de tomates. Eu estou utilizando o tomate raminha, olha que lindo. Eu tenho aqui o azeite, alho, folhas de louro e tomilho. Aqui é super simples, gente. Eu vou só cobrir praticamente esse tomate com o azeite. O que é uma técnica de confit? É uma cocção na gordura em baixa temperatura. O ideal é uma temperatura em torno de 90 graus, tá? O tomate aqui é super delicado, então temos que tomar esse cuidado. Já vou acrescentar aqui os raminhos de tomilho, folhas de louro, né? Vou utilizar 2 folhas de louro e vou colocar 2 dentes de alho laminado. Um pouco de sal, pimenta do reino branca. Agora vou levar ao forno, 90 graus, por aproximadamente aí uns 15 minutos, tá? A partir do momento que ele começar a estourar a pele, eu já posso retirar do forno, tá? Só para ele não soltar aqui do cabinho, da raminha, né? Vou iniciar com 10 minutos, pessoal. Isso aí, 10 minutos. Chefe Pedro, agora é contigo. Legal, obrigado, chefe Paulo. Bom, então eu tenho aqui leite, tá? Leite integral, um ovo, tenho aqui farinha de trigo e a manteiga que eu vou fazer o noisette. Eu vou colocar então essa manteiga aqui no fogo. A manteiga vai derreter. Depois que ela derreter, ela vai começar a ganhar esse aroma amendoado. Ela vai querer queimar, mas eu vou tirar ela antes para que ela não queime, porque se ela queimar ela vai ficar com um sabor residual muito forte, muito amargo, muito ruim. O que eu quero é levemente esse aroma amendoado só. Eu vou cortar a cebola, tá? Para iniciar o molho, Ju, né? Fazer o nosso miripoá. O Ju é um molho de cocção rápida, em torno de 30 minutos, 30 a 40 minutos. Então é por isso que eu preciso cortar a minha cebola em cubinhos pequenos. O alho, eu posso cortar haché, que é picado, né? Liberar o máximo de aroma possível. Está quase chegando, né, chefe Pedro? Daqui a pouquinho já. E faz toda a diferença, apesar da massa de crepe ser uma receita simples, mas respeitando as técnicas, o resultado é outro, pessoal. Então faz toda a diferença numa receita seguir realmente as técnicas, né? E é isso que busca Le Cordon Bleu e agora em parceria com a Embi Morumbi. O respeito às técnicas. Olha, está chegando aqui. Estão vendo que ela já ficou um pouco com uma cor dourado mais forte. É isso que eu quero. O aroma vai ser um aroma amendoado mesmo, como se fosse amêndoas tostando no forno. É esse aroma que vai levantar, por isso o nome noisette. Esse dourado, né, isso é como se fosse uma caramelização das proteínas, que é o que a gente chama de reação de Maillard. A manteiga integral, ela tem ainda as proteínas do leite. Então você consegue ver aqui, olha, como se fosse um pozinho, né, que é um resultado da reação de Maillard. Então aqui, olha, tá pronto já a nossa manteiga noisette. Essa manteiga eu vou agora transferir ela para um bowl. Eu vou deixar ela perder um pouquinho de temperatura rapidamente e aí eu vou entrar com o leite, com o ovo e a farinha. Eu vou colocando aos poucos para dar o ponto da nossa massa de crepe. Só ela vai esfriar aqui um minutinho para eu não entrar com o ovo, principalmente, que pode coagular por causa da alta temperatura da manteiga. Enquanto isso, pessoal, eu vou iniciar o jus. Então, vou aquecer uma panela com um pouco de gordura. Pode ser um óleo de soja ou mesmo uma manteiga clarificada, né? Uma gordura que suporte uma alta temperatura, né? Tá bom? Pouco mesmo, tá? É só para iniciar a caramelização do cordeiro. Precisa estar com a superfície bastante quente, porque o que eu quero aqui é dourar, formando uma crosta no fundo da panela. Bom, minha manteiga já deu uma esfriadinha aqui, vou entrar com o leite.
Vou colocar aqui o ovo. E agora eu vou incorporando a farinha aos poucos aqui, até eu dar o ponto da minha massa. É uma massa bem leve, tá? Porque a gente vai fazer como se fosse uma panquequinha mesmo, né? Uma crepe. Então eu não quero uma massa muito grossa. Pessoal, enquanto isso, ó, se passaram uns 10 minutos aqui, vou verificar como que está o meu tomate confit. Como eu falei pra vocês, ele é super delicado, ó. Já começou a estourar a pele do tomate, ó, tá? Então, é isso que eu quero, é isso que eu busco, tá? Está pronto, posso reservar o mesmo aqui atrás. Olha, a nossa massa chegou aqui, olha. Percebam que tem um fio, olha, mais uniforme, que está escorrendo aqui do meu fouet. Ele mantém bem. Então eu vou colocar um filme plástico, deixar ela descansar em refrigeração por aproximadamente aí uns 15 a 20 minutinhos. E ela fica numa textura perfeita para a gente começar a fritar as nossas crepes. Enquanto isso, já consegui uma boa caramelização das aparas de cordeiro, né? Agora chegou a hora de eu colocar o mirepoix. Coloco o mirepoix, continuo refogando, né? Até eles ficarem ligeiramente dourados e também caramelizados, né? Depois eu vou deglaçar essa panela. O que é deglaçar? É quando você coloca um líquido, né, numa preparação com o intuito de soltar essa crosta que se forma no fundo da panela, tá? Eu posso deglaçar com água, que é o caso aqui hoje, tá? Poderia ser um vinho ou um caldo. Agora eu vou esperar formar uma nova crosta. E vou deglaçar mais uma vez com água. A terceira vez vai ser a cachaça de jambu. Finalizo com ela, porque aí vai potencializar os sabores aqui do nosso molho. Chefe Pedro, enquanto isso, ele vai macerar umas especiarias que vamos utilizar nesse molho, tá bom? O legal de macerar elas usando um pilão é que a gente tem uma liberação maior de aromas. Se você não tiver um pilão aí, você pode na faca mesmo ali, na tábua, dar uma picadinha nelas ou até mesmo um moedor de pimenta já ajuda bastante. Eu tenho aqui então semente de cardamomo, tá? Então tem aqui a semente de cardamomo. Eu só dei uma breve abridinha nelas aqui e a gente tem a semente aqui dentro, olha. Então eu pego aqui, consigo tirar. Essas são as sementes do cardamomo, tá? Elas que vão dar aquele aroma bem legal dessa especiaria. Tenho aqui também pimenta da Jamaica, olha. A pimenta da Jamaica, ela é conhecida como allspices, porque a gente tem na pimenta da Jamaica aromas aí que lembram canela, cravo, que lembra pimenta do reino. Então eu tenho quase todas as especiarias presentes aqui nessa sementinha. E vou colocar também aqui anis estrelado. O anis estrelado vai trazer aí a lembrança aí, né, da França, né, que a gente tem bastante uso do anis estrelado, tá? Então eu vou colocar aqui no nosso pilão e vou macerar essas especiarias. Enquanto isso, eu vou deglaçar mais uma vez aqui o fundo da panela, né? Liberar aquela crosta, soltar a crosta. Cheiro bom, hein? Essa mistura de especiarias é incrível. Olha, Não, aqui... Isso, muito obrigado, chefe Pedro. E vai ser uma combinação perfeita, né? Cachaça de jambu, essas especiarias. E ainda tem a rapadura. Bom, não sei se eu já falei pra vocês, mas eu sou pernambucano, né? Então, é um doce que faz parte da minha infância. Eu tenho o maior apreço pela rapadura, gente. E na cozinha brasileira eu utilizo muito. A gente vai usar um pouquinho de páprica picante também, tá? Que vai trazer aí um pouquinho de picância para o nosso prato, fica bem legal. Junto com a cachaça de jambu, vai complementar a sensação na boca da dormência, né? Daquela tremidinha que dá ali na boca quando a gente consome o jambu. Aqui temos uma única receita, um único molho com aromas diferentes, né? Sim, cachaça, sim, bem a aromático. páprica, o defumado, o doçor da rapadura.
Tudo isso é possível com o que, Pedro? Precisa utilizar várias técnicas e ter conhecimento gastronômico, né, gente? O conhecimento, principalmente quando a gente está falando de trazer componentes aromáticos para o prato, a gente tem aí que ter uma noção de combinação de sabores, né? De harmonização. A gente trabalha muito hoje em dia o food pairing, né? Então, na cozinha criativa isso é muito solicitado, que você saiba combinar os sabores de uma maneira adequada. E é por isso que o estudo da gastronomia é tão importante. A gente está falando aí de técnicas, de combinação de sabores. Claro que cozinhar em casa é o primeiro passo, mas para quem quiser se profissionalizar, o estudo da gastronomia é extremamente importante hoje em dia. Muito importante. A Anhembi Morumbi sempre foi conhecida como uma universidade inovadora, é uma instituição com mais de 50 anos. E o curso de gastronomia em si, a gente começou lá em 1999. Foi o primeiro curso superior no país. Antigamente, por exemplo, no Brasil, quando eu era pequena, os restaurantes eram italianos, franceses, culinária brasileira se fazia em casa. Hoje, graças a vários chefes, graças às escolas de gastronomia, os restaurantes brasileiros são incríveis, reconhecidos internacionalmente, os chefes brasileiros. Pude ver nesses últimos 23 anos a expansão da gastronomia, porque tudo é muito ligado. A educação traz tudo, e sem educação é muito difícil. Então, essa parte do ensino gastronômico no país foi muito gostoso acompanhar. E, desde então, esse é um curso de excelência que já formou milhares de cozinheiros, chefes pelo Brasil afora. Essa parceria ela possibilita ao estudante uma dupla certificação em algumas unidades curriculares do currículo dele de graduação. Cursos de graduação são em 2 níveis, né? O curso superior de tecnologia em gastronomia. Nesse caso, os alunos saem com 5 certificados do Le Cordon Bleu, e no bacharel em gastronomia, em que ele sai com 6 certificados do Le Cordon Bleu também, além dos certificados da Anhembi Morumbi. Já está iniciando aqui a terceira caramelização. Agora eu vou finalizar com a cachaça de jambu. Eu vou cobrir com água, tá? Esperar ferver aí uns 15 minutinhos. E vou adicionar a glace de vitela, né? Chefe Pedro, você quer branquear as pupunhas? Claro. Bom, então a gente tem aqui uma panela já com água quente. Eu vou colocar um pouquinho de sal. E vou colocar aqui as nossas pupunhas para branquear, tá? Elas vão ficar num ponto que a gente chama de fork tender, né? Que é quase um al dente, em que a gente tem ela ainda levemente resistente, mas não totalmente macias. Então ela vai cozinhar aqui, ela vai levar aproximadamente aí uns 20 minutos para ficar no ponto que a gente quer. E aí depois que ela estiver pronta, a gente tira, resfria ela rapidamente, né, para ela interromper a cocção, e aí a gente finaliza salteando na hora de montar o prato. Voltando aqui para o molho, eu vou acrescentar aqui as especiarias que o chefe Pedro macerou, a páprica, vou ferver por mais uns 5 minutinhos, né? E aí sim, vou adicionar o caldo de carne, né, a demi-glace ou glace. Esses termos dependem da concentração da redução do caldo, tá? Demi-glace, 70%, 70% a 75%. Glace, uma redução de 90%. Chefe Pedro, você quer falar para eles sobre a limpeza da ervilha torta? Como que você fez? Como que você faz? A ervilha torta, ela tem aqui uma fibra, né? Que cobre aqui essa parte que se abre depois para liberar as sementes. Então essa fibra, ela tem uma textura muito rija. Então não é legal, na hora que a gente cozinha ela pode atrapalhar aí durante a mastigação. Então eu só vou pegar aqui no talo aqui da ervilha e vou puxar, olha. Lentamente aí eu tiro essa fibra aqui. Então eu venho do outro lado e finalizo para tirar o que sobrou. Essa fibra, como eu falei, ela fica rija, ela fica ruim ali no paladar. Então eu tiro da ervilha torta para não atrapalhar ali durante a mastigação. Enquanto isso, eu vou adicionar aqui a demi-glace, né? Não sei se vocês conseguiram perceber, mas já é um caldo, está já um pouco espesso, tá? Vamos cozinhar
por aproximadamente aí uns 10 minutinhos, no mínimo, tá? Tendo tempo, prolonguem. Vocês vão extrair melhor o sabor dos aromáticos aqui do miripoá, o sabor da proteína, tá? A aula é 100% prática, então eles vão ter 2 dias de aulas consecutivos. No primeiro dia eles têm a demonstração, então o chefe ele faz a demonstração da preparação e no dia seguinte os alunos vão, num primeiro momento, trabalhar individualmente por bancada e com o chefe fazendo a observação deles com relação àquilo que eles viram no dia anterior. Parce que vous partez sur des produits bruts et vous arrivez sur un produit fini que l'étudiant doit déguster. Donc il faut travailler, le chef doit parler en même temps qu'il fasse sa cuisine, mais pas forcément toujours parler des techniques et des recettes. Il faut aussi savoir diversifier pour apporter une culture générale culinaire, mais aussi extérieure. Donc c'est un travail qui se forme ou qui s'aligne. Olha, já se passaram acho que uns 15 minutinhos, né? O chefe Pedro deu aquela referência de 15, 20 minutinhos. Nesse caso aqui, o intuito é só interromper a cocção, tá? Então vou preservar ela com essa textura. Vou deixar em torno de uns 2 minutinhos, ou o tempo suficiente para ela estar fria, né? Tá bom? E vamos colocar uma outra panela com água e sal e iniciar o branqueamento. Aqui realmente vai ser um branqueamento, né? O branqueamento é uma cocção muito rápida, praticamente um susto, tá? Água fervendo, já posso colocar a ervilha torta. A pupunha já está fria, né? Colocar sobre um papel toalha para secar, né? E eliminar o excesso de umidade da mesma, tá? Então vou deixar aqui ao lado. E o chefe Pedro vai fazer o que agora, chefe Pedro? Qual a nossa próxima etapa da nossa receita? Eu vou limpar então os nossos cogumelos Paris para a gente fazer os cogumelos do Shell, que a gente vai saltear esses cogumelos com a cebola, que a gente já deixou cortadinha aqui, tá? Não precisa ser um corte muito específico, pode ser aquele haché, que é o corte mais repicadinho da cebola, ombro noise, que é um corte menorzinho, um cubinho menorzinho. Mas o cogumelo eu vou pegar aqui, eu vou tirar então aqui o talo do cogumelo e aí a gente vai tirar toda essa parte interna dele mais escura aqui. Eu posso vir aqui com uma colher, olha. E aí eu consigo ir tirando. E aí depois que eu tiro aqui essa parte aqui de baixo, fica aqui essa rebarbinha que eu só vou puxando, olha. Então eu vou puxando a pele dele aqui para tirar, porque geralmente esses cogumelos eles são plantados embaixo da terra, né? E aí pode ter um pouquinho de sujidade, que mesmo eu lavando ele, limpando com um paninho úmido, eliminar 100%, eu não consigo né? eliminar 100%. Então eu tiro essa pelinha, que aí eu deixo mais delicado e não corro o risco de ir alguma sujeirinha ali. Enquanto o chefe está fazendo a limpeza, eu vou branquear a ervilha torta aqui, chefe. Como eu falei para vocês, vai ser praticamente um choque, quase um choque térmico, né? Branqueamento é isso. Cocção muito, muito rápida, né? Uns 30, 40 segundinhos aqui. E o molho continua aqui exalando aromas. Está quase bom. Mais uns 2 minutinhos aqui de cocção, já posso coar. Voltar ele para a panela, vai continuar reduzindo, né? Até atingir aquele ponto de glace, com a redução de 90%. Aí eu adiciono a nossa rapadura, ajusto sal e pimenta e é só colocar no prato aí para acompanhar a proteína.
Ó, já acho que já deu, chefe Pedro? Né? Rapidamente, queremos Rapidíssimo. crocante. A cor verde deu uma intensificada. Tá bem presente. Vai permanecer em torno de 1 a 2 minutos. Só o tempo suficiente para gelar. Ó, Pedro, acho que deu, né? Passaram uns 30 minutos, 35 Sim. minutos. Acho que eu já posso coar, Pedro. Vou coar isso aqui, vou dar uma filtrada, né? Ó, então é isso. Vou continuar reduzindo ele agora em fogo baixo. Por alguns minutos, ou até ele atingir aquela espessura de 90%, que é a glace. Agora, já posso retirar a ervilha torta, né? Secar a mesma, não quero excesso de umidade. Deixar reservar aqui. Bom, então eu vou aqui cortar os cogumelos em lâminas. Vou simplesmente vir aqui, ó. Lâminas finas, olha, pra gente poder depois fazer aí a nossa base, né? O do cheddar vai ser uma base junto com a crepe, entre o nosso carré e a nossa massa de broa. É essa base que vai impedir que essa massa de broa umedeça bastante, né? Porque se ela ficar muito úmida ali durante o forno, ela fica mole no final. Então isso permite que ela fique crocante, porque tanto o cogumelo quanto a massa de crepe vão ajudar a segurar essa umidade que vai soltar da carne aí durante a cocção. Enquanto isso, chefe Pedro, eu acho que eu vou finalizar o crepe. O que você acha? Claro, a massa já está pronta. Às vezes é preciso ajustar a espessura da massa nesse momento. Caso ela esteja muito fluida, um pouquinho de farinha de trigo. Caso ela tenha ficado muito espessa, né? Tudo depende da farinha que vocês vão utilizar aí, tá? O mesmo ocorre com nós aqui. É preciso ou um pouco de farinha de trigo ou um pouco de leite para ajustar a fluidez dessa massa. Então agora eu vou colocar um pouquinho de leite, ó, uns 3 ml, entre 3 e 5 ml. Vou mexer para incorporar. Então eu pego um pouco da massa, inclino aqui a minha frigideira, tá? Ó. Eu vou virando. Ó, é super rápido essa massa. Ó, ela começa a soltar aqui na lateral, ó. Vem aqui, viro. O primeiro contato da massa com a superfície quente vai levar em torno de 30 a 45 segundos, tá? O segundo contato, após eu virar, é um tempo ainda menor, em torno dos 15 segundos, ó. Coloco, vou girando, ó. Tá bom? Dando uma girada, ela vai ocupando todo o espaço aqui da frigideira. No primeiro momento posso até virar, não vai mais escorrer. Chefe, eu acho que chegou a hora do grande finale, né? Acho que a gente já pode começar a finalizar. Sim. Começar a abrir a massa. Vamos saltear o cordeiro? Vamos. Tempero com sal. Tirar esse papel aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Pimenta do reino. Vou utilizar a manteiga clarificada. Poderia ser um óleo de soja ou um azeite de baixa acidez. Podemos substituir. Precisa fazer esse barulhinho, né? Então, ó, é isso que eu quero. Ligeiramente dourado. Isso já consigo manter o suco da proteína dentro da mesma, né? Mantendo ela suculenta. Feito isso, vou colocar o mesmo na geladeira. Eu preciso entrar com ele no forno super gelado. Por quê? Preciso agora buscar o equilíbrio entre as cocções da massa de broa e o ponto do carré, tá? Geladeira e o chefe Pedro vai continuar com os cogumelos, né, chefe? Isso.
usar manteiga integral dessa vez, não vou usar a clarificada. Eu vou entrar com a cebola. Enquanto você faz aí a Bruxelles, eu vou abrir a massa de broa, tá? Olha, já dobrou de volume, né? Vou polvilhar um pouco de farinha de trigo. Chefe, aqui agora, ó, já suou a minha cebola. Vou entrar agora então com o cogumelo Paris. On travaille avec les gens d'Aoumbi Morumbi au même niveau qu'on travaille avec les chefs d'ici et avec les professeurs du Cordon Bleu. Donc c'est une complémentarité entre Aoumbi Morumbi et le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu apportant sa technicité, son savoir-faire, son expérience et son expertise internationale par rapport à Aoumbi Morumbi. Toutes les futures générations donc seront habitées par toute cette expérience et vont le recréer dans toutes les entreprises qui sont en train de mettre en place. Comme Aoumbi Morumbi l'a fait depuis 25 ans et qui est en train de continuer avec le Cordon Bleu, c'est de s'imposer gentiment avec toute l'expérience et tout le savoir-faire qu'a le Cordon Bleu, qu'a Aoumbi Morumbi. Maintenant, c'est Aoumbi Morumbi le Cordon Bleu avec Anima, donc ça va être quelque chose qui va durer dans le temps. Et ensuite de ça, ça déroule pour arriver à ce que les étudiants aient le plus grand succès qu'ils méritent. Quantos minutos de cocção, chefe Pedro? Super rápido aí, né? Super rápido, é só saltear rapidinho. Só saltear e tá? evaporar o excesso de umidade, isso, né? soltar essa umidade mesmo, tanto da cebola quanto do cogumelo. Então eu acho que eu vou iniciar aqui, chefe Pedro, aí você volta mostrando aí o resultado final, né? De como ficou, tá bom? Ó, pessoal, aqui, como eu falei, polvilhei farinha na bancada, agora com o rolo, eu vou abrir ela finamente, né? Por quê? Aqui eu tenho que tomar aquele cuidado e respeitar o tempo de cocções de todos os ingredientes, né? Chefe, olha, tá pronto aqui. Então eu tenho aqui, sequei já bem o líquido. Ele vai ficar com essa textura que parece úmida, mas isso é a manteiga, tá? Isso é a untuosidade da manteiga que eu quero, mas a água, tanto da cebola quanto do cogumelo, ela já soltou, evaporou, então eu tenho ela bem sequinha, ok? Então eu vou transferir ela para um bowl e aí eu vou deixar na geladeira, porque eu também tenho que usar, assim como o cordeiro tem que estar resfriado para eu poder rechear a minha massa, a minha do cheddar também, porque isso pode umedecer e encruar a massa, né? Ela não vai assar legal aí no final, então eu tenho que estar com tudo bem geladinho. Falando do cordeiro, ele está aqui, né? Estava na geladeira, já está super frio, não está congelado, mas está super frio, tá? Agora, chefe, ó, eu costumo passar também um pouco de mostarda, trazer um pouco de acidez para a minha receita e vai ajudar a aderir aqui as massas, a massa de crepe, a massa de broa, tá? Então, ó, passo a mostarda, dou uma pincelada aqui com a mostarda. Enquanto isso, vou manter na geladeira, né? Não quero que a temperatura dê uma elevada na temperatura. Vou dar uma parada aqui na massa de crepe, né? Para favorecer e facilitar a minha montagem, aqui a montagem do nosso prato. Eu vou começar aqui então já a finalizar o nosso molho. Então vou colocar aqui a rapadura, tá? Então eu tenho aqui rapadura, eu deixei ela em pedacinhos aqui, tá? Essa rapadura, né, então ela vai ajudar aí a trazer o sabor doce também, mas ela traz aquele amargor que é legal da rapadura, né? Um amargor que fica bem gostoso no final aí. Então eu vou colocar ela aqui. Pedro, vou te fazer uma pergunta. Você gosta de rapadura? Gosto. Ah, que bom. Bastante. Rapadura, melaço, gosto bastante. É por isso que fluiu tão bem essa interação nossa aqui na cozinha, né? A gente tem produtos excelentes no Brasil. E a história de trazer, de reconhecer cada um desses produtos, de cada uma das regiões,
da gente estar ensinando a qualidade de cada um, o que se pode fazer com cada um dos produtos. A Embi com a sua inovação, com o seu curso de gastronomia, o Le Cordon Bleu com a sua tradição básicas da cozinha. E essa junção das duas escolas só pode trazer uma excelência de tradição e qualidade e inovação também, que é muito importante na cozinha, criatividade. A gente também vai ter, em alguns momentos, o que a gente está chamando como co-teaching, quando um chefe do Le Cordon Bleu vai até a Universidade Anhembi Morumbi para dar essa aula junto com o professor da Universidade Anhembi Morumbi para os estudantes. Então a gente vai ter esse movimento com certa periodicidade ao longo de todo o curso dos estudantes. Vou dar uma olhada no cogumelo aqui, Pedro. Se já está a temperatura. Creio que sim. Já. Está com a temperatura legal, tá? Então já posso finalizar aqui, né, chefe? Sim. Ó, a rapadura tá dissolvendo aqui. E aí no final, chefe, a gente vai montar um pouco, né, esse molho com manteiga. Então no final a gente usa manteiga gelada para o que a gente chama de montar o beurre, né? Montar na manteiga, que aí traz uma textura também, um brilho final pro molho. Ajuda a espessar, né? Isso. E aqui, pessoal, ó, estou colocando a massa de crepe sobre a massa broa, né? E aquilo, eu quero trazer um bloqueio, né? O suco da proteína não dá uma encharcada na massa broa, né? Vou dando uma arrumadinha aqui, coloco essa duxelle na espessura aproximada do meu cordeiro, né? Pra ficar bonito aqui a apresentação. Posso pincelar um pouco mais de mostarda aqui, ó, nessa parte de baixo. Aqui, corto entre um ossinho e outro minha massa para dar o acabamento. Agora, vou iniciar o acabamento. Vou usar o mesmo pincel para pincelar o ovo, porque é a mesma receita, tá? Então não tem risco de contaminação, tá? Só quero um pouco de umidade, tá? Vou transferir aqui para esse tapete de silicone, né? E agora, para trazer aquela coloração mais dourada, eu dou uma pincelada aqui com ovo, com gemas de ovo, né? Gema de ovo com um pouquinho de leite. Então vamos envolver esse papel alumínio aqui, tá? Para proteger, para não queimar os ossinhos. Cocção em torno de 170 graus. 170 graus é uma temperatura boa. Vou colocar o cordeiro. Então isso, 170 graus, ventilação 2, 12 minutos, tempo de cocção aproximado, tá? Enquanto isso, chefe, eu acho que podemos saltear a pupunha, né? Vamos fazer isso? Vamos começar já a saltear, então. Tá. Então a gente vai aqui aquecer uma sotese. A gente vai usar azeite de oliva. Olha, então já aqueci aqui. E agora eu vou saltear até ela dar uma leve dourada, tá? Até ela dar uma leve caramelizada. E o legal é isso, né, chefe? Ficar mexendo para obter uma coloração padrão, uniforme, né? Isso. Olha, essa cor aqui que eu quero, tá? Então eu vou deixar bem douradinha. Vou fazer isso quase de todos os lados dela. Chefe, eu acho que eu já posso cortar aqui a vira torta, né? Sim, pra gente já saltear ela também. O nosso cordeiro tem mais alguns minutos ainda no forno. Depois a gente vai descansar ele. E a gente vai finalizando os demais componentes do prato. Dá uma cortada aqui. Meio na diagonal, né? O que chamamos termo gastronômico sifflé. E podemos também, chefe, até utilizar. Esse aqui eu vou só usar como decoração, pessoal, ó. E tirar aqui as sementinhas, né, os grãozinhos de uma delas, só para mim decorar melhor o nosso prato.
salteada a nossa pupunha. Tá aqui. O molho está praticamente na espessura, né, chefe? Isso, agora é só pra gente finalizar, montando ele com a manteiga. Manteiga. Vamos provar. Leva uma colher para você provar, para ver se nós compartilhamos a mesma opinião, né? Já que é um trabalho em conjunto, nessa parceria. Como está sendo prazeroso para mim estar contigo aqui hoje, compartilhando esse momento, Pedro? Pra mim também. E a gente vai estar junto também no curso, né? Sim. Que vai... Falando sobre o curso, Pedro, quando que inicia-se as aulas na Embi Morumbi? Agora em agosto, as matrículas já estão abertas. Então agora em agosto começa a primeira turma já do curso AMB e Le Cordon Bleu. Um ensino de qualidade, né? Sim. A gente sabe que tem muita escola de gastronomia por aí, mas a gente quer levar a qualidade aí dos cursos de gastronomia para um outro patamar, unindo aí a Le Cordon Bleu e a Embi Morumbi. Então, pessoal, está quase no fim a cocção do nosso cordeiro. Ó, falta apenas um minutinho. O chefe Pedro já está aqui com a ervilha torta, né, chefe? Vai apenas saltear a ervilha torta, por isso que esperamos o último momento para ela não perder textura, crocância, né, chefe? Isso, ela mantém ali aquela textura gostosa da ervilha torta, que é aquele crocantinho. Então é só, coloquei aqui, ó, azeite. Chefe, enquanto isso eu vou aquecer o tomate confit, né? Faz Claro, tempo que nós claro. cozinhamos. Ou até aproveitar aqui a temperatura do forno, colocar no mesmo forno aqui. Eu vou aqui colocar um pouquinho de sal na nossa ervilha torta, bem pouquinho, porque a gente já branqueou na água com sal, um pouquinho de pimenta. Ah, chegou aqui o tempo do cordeiro, chefe. Vou retirar. Legal. Vou colocar aqui mais um minutinho no tomate, né? E vou deixar esse cordeiro descansando, pessoal, por aproximadamente 6 minutinhos, tá? Eu preciso dar esse descanso no mínimo de 50% do tempo de cocção do cordeiro. O porquê do descanso? O descanso é fundamental para manter a proteína úmida. Se eu cortar o cordeiro agora, o suco da proteína vai estar bastante quente, então ele vai sair, fazendo com que eu perca a suculência, né, da proteína. Por isso, o ideal é isso, deixar descansando, vai perder um pouco de temperatura e o suco da proteína vai se manter eternamente, tá bom? Então, ó, grelha de descanso, deixar aqui na frente para vocês conseguirem visualizar melhor. Já sobre uma grelha de descanso, ou apenas cobrir com papel alumínio. Eu não vou fechar muito, porque senão vou reter o calor e vai continuar cozinhando. E não é isso que eu quero, tá? Eu quero que realmente perca a temperatura. Vou retirar essa GN aqui. O meu tomate já está aquecido, né? Já está quente. Vou retirar, deixar aqui ao lado, né? A gordura está quente, então eles vão se manter quente. Só que para mostrar, olha, eu só tô aquecendo mesmo a ervilha torta, então ela não vai pegar nenhuma cor, tá? A gente quer preservar aquela cor bem bonita. Manter a clorofila da bem clorofila, presente, né? Isso, então eu não quero que ela fique dourada. Elas estão lindas, chefe. Olha que incrível. Eu gosto desse movimento salteado, né? Você vai finalizar o molho agora, chefe? Posso finalizar o molho também. Então vamos voltar com o molho aqui pro fogo. E aí eu vou usar manteiga gelada em cubos para montar ele, que é o que a gente chama de Monte-Albert. Ó, meu molho começou já a borbulhar aqui. E agora eu vou finalizar. Então vou colocar aqui alguns cubinhos e vou mexer aqui suavemente, mas nesse movimento para a manteiga aí derretendo aos poucos Vai e emulsionando. né? Emocionando, trazendo brilho, né? Incrível, Isso. né? Mas reforçando, a manteiga precisa estar super gelada, pessoal. Chefe, eu acho que já posso ir cortando a pupunha, o que você acha? Pode, por favor, já. Ó, o meu molho então na PO aqui, olha, se eu pegar aqui com as costas de uma colher, aqui, então eu tenho ele bem já aveludado, né? Então ele ganhou muito mais corpo, olha, ele ficou mais espesso e esse brilho que eu consigo graças à manteiga. Então, chefe, vamos montar o prato? Vamos finalizar. O cordeiro já deu tempo aqui. Já descansou, né? Já relaxou. Sim.
Vou retirar um pouco essa massa aqui para verificar o ponto de cocção. Um pouquinho mais, tá? Ó, mostrar para vocês. Olha, apesar do descanso, ainda sai um pouquinho, tá? É bem semelhante mesmo à técnica do Wellington. Aqui eu vou deixar ele com 4 ossinhos, você acha, chefe? Tá bom, né? Eu acho ótimo. Com uma boa porção, Bom né? tamanho pro prato. Tamanho, né? Aqui, eu acho que o legal é nós começarmos pelo tomate, né? Pelo tomate. Você quer ir colocando a ervilha torta? Nós colocando aqui. Eu gosto de brincar realmente com esses movimentos, chefe, ó. As cores. Eu gosto de dar altura também Não é? pro Muito prato, legal. Então trazendo aqui, a ervilha torta trazendo esse movimento de altura. Agora um pouquinho de molho aqui, ó. Do outro lado. E brasileiro adora molho, né? Je voudrais remercier, je voudrais dire que nous sommes très fiers, Cordon Bleu Anima, de travailler ensemble, d'être associés donc aujourd'hui avec Aoumbi Morumbi, de continuer toute cette progression de travail que nous sommes en train de faire. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est comme l'ouverture du Cordon Bleu il y a 5 ans, mais c'est encore un autre projet, une autre étape. Et c'est juste que le début au Brésil, donc voilà ce que j'aimerais rajouter. Puis je voudrais dire bienvenue à qui veut au Cordon Bleu, vous êtes les bienvenus pour tous les programmes qui existent. Nous vous accueillons quand vous voulez au Cordon Bleu et je vous souhaite bon appétit si vous êtes en train de manger. Pedro, foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu, Paulo. Viver esse momento com você vai ser algo que eu vou levar para minha vida. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com você, cozinhando do seu lado. E quem quiser saber mais pode buscar aí mais informações, tá? Mas a gente vai estar junto agora em Bi Cordon Bleu. Então a gente vai acabar fazendo muita coisa juntos ainda, tenho certeza. Bom, espero que tenham gostado. Não perca nosso próximo episódio. Bon appétit, merci.